expondo a sã doutrina. Bom, meus irmãos, já cantamos, já oramos, e agora é hora de ouvir a mensagem de Deus que veio para nossas orações nessa noite. Eu queria chamar o pastor João para ir à frente. Pode orar sobre o pastor. Senhor Deus, Pai eterno, nesse momento, coloca a vida do teu filho, pastor João Batista, Pai, que o Senhor preparou essa noite para trazer a tua santa palavra, Senhor Deus, que ele não venha falar nada do seu coração, Senhor Deus, mas tudo aquilo que o Senhor iluminou, Senhor Deus, para que ele venha dizer aos nossos, Senhor. Que a sua palavra, Senhor Deus, venha trazer, Senhor Deus, inquietação à nossa vida, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, olhar para dentro de nós e ver, Senhor Deus, o quanto precisamos de Ti, Pai. Nos abençoa, Senhor Deus. Essa oração eu te faço, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Meus irmãos, abramos a Bíblia no Salmos 88. Você vai deixar a sua Bíblia aberta nesses Salmos. Eu vou ler o verso de número 9. E a nossa mensagem vai ser baseada neste Salmo, Salmos 88. Peço que você fique bastante focado, com atenção nesse momento, para compreendermos a mensagem do Senhor para nós essa noite. Salmos 88, verso de número 9. Tá bom. Diz assim a palavra de Deus. Não sei. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos Te pedir que o Senhor aquiete o nosso coração, como o povo do Senhor que está aqui nesse lugar, para adorar a Ti, Senhor, e a Tua palavra, que é poderosa em si, cumpra os seus efeitos em nossa alma, em nossas vidas. Sem Ti, Senhor, nada somos. Por isso estamos aqui humildemente, pecadores, apesar de remidos, desejosos de ouvir de Ti a mensagem do Senhor. Por isso, Deus, nós oramos em nome de Cristo, para que isso se faça real em nossa vida, quando ouvimos a Tua santa palavra. Mais uma vez, nós oramos também em nome de Jesus. Amém. Amém. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a Ti, Senhor, e a Ti levanto as minhas mãos. Eu quero meditar essa noite com os irmãos sobre o tema aflição dos justos. A aflição dos justos. Veja, meus irmãos, alguém já disse que a vida é uma professora rude, porque primeiro ela dá as provas e depois as lições. Tudo que começa, nem sempre que começa bom termina ruim. E nem sempre tudo que começa ruim termina bom, na nossa visão humana. Contudo, quando a gente aplica essa citação ao ser de Deus, nós não percebemos que a coisa vai destoar. O que começa com Deus, mesmo não sendo forte no início, pode se fortalecer e terminar bem. O que começa forte em Deus e tem uma trajetória em Deus também terminará forte. Porque a base é Deus. A base é Deus. Tudo que Deus fez, irmãos, é bom. A Bíblia diz assim que quando Deus terminou de criar todas as coisas, Moisés escreve isso. Moisés é o autor do Gênesis. E Moisés escreve, amando de Deus, escreve Moisés, assim: e viu Deus que tudo era bom, era muito bom. O que Deus, quando terminou de fazer a sua criação, contemplou tudo assim?
que é como se Deus dissesse assim, poxa, eu caprichei. Deu tudo certo. É muito bom o que eu fiz. É tipo um autoelogio. Deus se autoelogia na sua criação. E aqui, irmãos, nos tem 3 princípios importantes relacionados a isso. Por que que Deus disse assim? E Moisés escreveu, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Por que que era muito bom? Primeiro, por causa da sua funcionalidade. O que Deus fez, funcionou e está funcionando. Eu, quando era criança, semelhante a alguns de vocês da minha idade, a gente costumava inventar brinquedos. Nós não tínhamos dinheiro para comprar os brinquedos que tem hoje. E a gente saía catando por aí pedaço de pau, pedaço de borracha, alguma coisa assim, montava uns carrinhos, eu e os colegas, ia puxar o carrinho. Às vezes a gente dava um trabalho, quando passava o dia todo fazendo aquilo, aí quando puxava o bicho quebrava dentro de uma chave. Dava um desgosto, mas a gente voltava a fazer de novo, porque a gente, era brincadeira da gente. A gente olhava que todo aquele empenho nem sempre dava certo. A função não era atendida. Mas com Deus não é assim, meus irmãos. Tudo que Deus fez, deu certo, dá certo e dará certo. Por quê? Por causa da sua funcionalidade. Deus é o maior e o melhor de todos os engenheiros. Tudo que Deus fez funciona muito bem. Então, quando Deus olhou, Moisés escreveu isso, quando Deus olhou para toda a sua criação após terminar, Moisés, escreve Moisés, diz Deus. E viu Deus que tudo era muito bom, por causa da sua funcionalidade. Segundo, por causa da sua estética. Tudo que Deus faz, irmãos, é perfeito, é bonito, é belo. Sabia? Se você olha para a natureza, você se encanta com a perfeição. Você olha para os rios, para o mar, você se encanta com aquilo. Você olha para as montanhas, você olha para as estrelas, você olha para a areia do mar, você olha para o deserto, para a caatinga, para a mata. Nossa, é encanto demais. A sua funcionalidade e a beleza, o cheiro, o aroma, quando vem as primeiras chuvas, que já chega em novembro, dezembro, agora está tudo seco, vai estalar mais em novembro, calor vai pegar a gente, mas quando vem as primeiras chuvas que você passa nas veredas, você sente o perfume da caatinga. Não sei se você percebe isso, mas é uma coisa maravilhosa isso aí. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é a perfeição de Deus. Deus fez tudo belo. Eu acho bonito não só as matas, eu acho linda a caatinga, eu acho bonito o sertão, não só a área verde. Eu que sou sertanejo igual a vocês, eu gosto demais da caatinga. Também quando eu posso viajar, que eu vou para a zona da mata, a gente se encanta também com as pedras, cachoeiras. É muito bonito, irmão. Sabe o que é isso? Isso nada mais é do que a estética perfeita de Deus. Então esse é o segundo. O segundo motivo pelo qual Deus mandou Moisés escrever, escreva Moisés, tudo que eu fiz funciona muito bem, tudo que eu produzi esteticamente é perfeito, não existe nada sem defeito, irmãos. E aliás é para a gente encarar isso como eu e você somos a última criação de Deus. Deus criou tudo, depois nos formou e nos chamou a coroa da sua criação. Eu e você somos a coroa da criação de Deus. E eu e você devemos nos achar bonitos. Ainda que os outros não nos achem bonitos. Você deve se amar. Você deve se achar bonito. Olhar no espelho e dizer, rapaz, eu sou... Entendeu? Não interessa o conceito dos outros, senão você vai se deprimir. Então olhe para o espelho e diga, eu sou bonito. Por quê? Não porque Maria me acha, não porque Dorca me acha, né? O amor é cego, né? Então lá. Bom, mas assim, eu sou bonito, sabe por quê? Porque Deus me ensinou. Deus me fez assim, bonito. Então não olha para a cor, não olha se você tem cabelo, não tem, se seu nariz é grande demais, se é chato, não olha para esse negócio. Olha que você é obra da perfeição de Deus. Amém. Isso é maravilhoso. Deus quer que a gente se alegre com isso. Então Deus fez a coisa
esteticamente perfeita. Nós somos uma máquina humana incompreensível. Só Deus que nos conhece por dentro, por fora e sabe como funciona essa engrenagem nossa. Isso é motivo, irmãos, para a gente compreender que Deus mandou Moisés escrever, Deus se autoelogiou, Deus disse, rapaz, tudo que eu fiz é muito bom, porque funciona bem, porque tem uma estética perfeita. Em terceiro lugar, irmãos, tudo é muito bom, por quê? Porque atende a propósitos definidos por Deus. Deus não fez nada sem propósito. Tudo que existe na natureza, no mundo, atende a um propósito. Ainda que eu e você não entenda, e a gente tem que estudar para descobrir qual é o propósito disso. Uma vez eu estava lendo uma revista chamada Super Interessante. Não sei se essa revista ainda existe. Acabou as bancas de revista. A internet quebrou as bancas de revista do mundo todo. Mas eu ainda tenho umas revistas antigas. Tinha uma manchete lá na revista falando sobre a mosca. Ninguém gosta de mosca, né? Ninguém gosta. Mosca e muriçoca é um horror. Mas tem uma reportagem, um estudo que fizeram sobre a mosca. Veja, esse inseto que a gente é repelente, repugnante para nós, um estudo na Super Interessante descobriu que a mosca ela gosta de sentar nos nossos lábios de tempo em tempo, né? Quando a gente se descuida na higiene, aí sabe como é o negócio, né? A mosca vem lá e quer sentar nos nossos lábios e às vezes senta, dependendo do tempo e da situação. Sabe por que a mosca senta no nosso lábio? Porque existe um vírus que só a mosca consegue arrancar dos nossos lábios. Você pensa que ela senta ali à toa? Não, ela senta porque ela é o único inseto criado por Deus que consegue captar esse vírus que senta, que está nos nossos lábios. Só a mosca consegue fazer isso. É claro que a gente tange ela, né? Mas o sentar dela, ela atende um propósito determinado pelo Criador. Então tudo que nós olharmos na vida e acharmos que, para que serve isso? Às vezes você olha para um cururu, bicho feio, sapo, né? Cururuzão, assim, na época do inverno, aqui. Tem gente que tem horror àquilo, né? Um rei da Inglaterra, certa vez, quis fazer uma limpeza no seu palácio e ele juntou as carroças de pau tudinho, pegou seus trabalhadores todos e mandou recolher todos os sapos ao redor do castelo. Leva para distante e incinera esses bichos. Isso é criação do diabo. Aquele rei era um louco, um rei da Inglaterra. Ele fez isso. Sabe o que é que aconteceu, irmãos? Naquele ano, a Inglaterra quase morre de fome. Por quê? Porque as pragas atacaram as lavouras. Ele mandou destruir os sapos. Os sapos Deus criou para controle biológico. Então os sapos faziam o controle biológico, comiam as pragas que estragavam as plantações. Então aquele rei, irmãos, tomou aquela atitude louca, por quê? Por falta de conhecimento. Então tudo que Deus criou atende a propósitos definidos pelo próprio Deus. Ainda que eu e você não entendamos, mas nada Deus cria sem propósito, irmãos, e nós aprendemos isso pela palavra do Senhor. Pastor, o que é que tem a ver isso aqui com o texto? Tem muito a ver. Quando a gente vai falar sobre a aflição do justo, nós precisamos entender, irmãos, que ainda que nós não entendamos os sofrimentos que nos sobrevêm, tudo atende a propósitos definidos pelo próprio Deus. Isso nós aprendemos pela sua palavra. Meus irmãos, vários são os salmos que narram, que falam sobre dor, falam sobre angústia, perplexidades. Mas muitos desses salmos, eles terminam com uma palavra de esperança, de alegria para aqueles que estão sofrendo. Este é um salmo que não termina com uma palavra de esperança, não. Ele não termina com isso. A última palavra destes salmos são trevas. Veja só, você já prestou atenção? O Salmo 88, ele não termina com a palavra de luz, uma palavra luz, nem palavra esperança. Ele termina com a palavra, meus irmãos, trevas. Como se tudo de fato levasse ao desespero. Mas, irmãos, a angústia parece ser a base desses salmos aqui. O que nós observamos sobre o autor desses salmos? Eu quero que você preste atenção nisso.
Veja só, o autor desse salmo, chamava-se Etzaerita. Ele era um levita. Quem era o levita? O levita era uma pessoa que vivia tocando no templo, na casa de Deus. Ele vivia cantando no templo. Ele possuía uma vida de serviço ao Senhor. Ele era um poeta talentoso, o autor desse salmo. Seu estilo de escrever é dramático e profundo. Esse homem andava bem próximo de Deus. Salomão coloca o autor, esse Etan Ezraíta, como um dos sábios da sua lista. Veja só, todas as qualidades desse homem aqui nos faz pensar. Um homem que morava praticamente na igreja, um homem talentoso, um homem sábio, um homem que andava próximo de Deus. Como é que um homem desse vive uma experiência tão amarga dessa? Como é que o homem vive essa aflição tão tremenda? Eu quero que você preste atenção, esses 2 primeiros versos desse Salmo 88, ele é, a princípio, um pedido de audiência do salmista a Deus. Ele diz assim: chegue à tua presença a minha queixa, a minha oração. Veja, irmãos, esse homem, com todas essas qualidades de um bom crente, servindo a Deus, ele está atormentado de alma. E ele faz uma queixa aqui diante de Deus. Ele está sofrendo. É a aflição de um justo. Por que esse homem está sofrendo, irmãos? E aqui no verso 8, ele diz assim, meus irmãos: apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso, e não vejo como sair. Veja, irmãos, esse homem aqui está sofrendo. Alguma coisa está acontecendo com a vida desse homem. Ele tem uma queixa. Ele diz: afastaste de mim os meus conhecidos, os meus amigos. Irmãos, quando esse salmista usa essa expressão aqui, tudo faz crer que ele estava sofrendo de uma doença, de uma enfermidade, que as pessoas não se aproximavam dele. As pessoas se afastavam, não queriam convívio com ele. Tudo faz crer que era uma lepra, porque nos tempos antigos, o leproso tinha que obedecer à lei. Você se afaste, você não pode ter convívio com a sociedade, você tem que morar separado com os leprosos. Ou então, se só você tiver lepra, vá morar sozinho no pé do penhasco. Você não deve ter vivência. Por quê? Porque a lepra, irmãos, era uma doença altamente contagiosa. Então tudo faz crer que esse homem sofria de algum tipo de doença, ou uma lepra ou outra doença contagiosa. E ele, irmãos, escreve estes salmos, e este salmo é considerado o salmo mais triste da Bíblia. Se alguém perguntar para você qual é o salmo mais triste da Bíblia, o Salmo 88. Não esqueça disso. Este salmo é um lamento do começo ao fim de um homem. Por isso que a mensagem nossa essa noite, irmãos, é justamente isso: a aflição dos justos. A aflição dos justos. Esse homem entra em aflição, e ainda jovem, tudo faz crer. Versículo 15, ele diz: ando aflito e prestes a morrer desde moço. Então essa enfermidade, tudo faz crer que acometeu a sua vida desde quando ele era jovem, aflito. Esse homem não tinha convívio social. E esse homem se apresenta diante de Deus, irmãos, para se queixar diante da sua situação. Então nós queremos considerar algumas coisas a respeito da vida desse homem. São 2 considerações, primeiro teológicas. A primeira consideração, que nós podemos ser perguntados, mas é uma pergunta retórica: por que sofremos? Irmãos, por um princípio. Nós sofremos por causa da desobediência de Adão. O sofrimento é algo que tem a sua raiz na desobediência do nosso primeiro pai, Adão. Aí está a fonte do sofrimento. Porque a humanidade sofre
Porque os crentes e não crentes sofrem porque tem uma raiz. Que raiz é essa? A raiz da desobediência. Adão resolveu desobedecer a Deus. Meus irmãos, apesar de sabermos que essa raiz do sofrimento existe, há uma palavra de esperança. Há uma palavra de certeza de que o sofrimento ou os sofrimentos dessa vida, diz o apóstolo Paulo, não são para comparar com a glória que há de ser revelada em Jesus a nós. Então nós temos que aprender isso. Esse princípio de consolo teológico relacionado à angústia e ao sofrimento. Porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Quando nós estivermos sofrendo, nós devemos entender, irmãos, que os sofrimentos desta vida, eles não são para comparar com o gozo, com a alegria que nos está reservado na pessoa de Jesus Cristo. Isso deve funcionar, meus irmãos, como um grande consolo ao povo de Deus, que está aflito, que está passando por dores, por aperreios nessa vida. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, irmãos, de nos consolar em relação ao sofrimento, em relação à dor. Segunda afirmação teológica, irmãos. Quando nós sofremos, ou estamos sofrendo, nós recebemos da parte de Deus, ou da parte de Jesus, uma palavra de ânimo. Jesus Cristo diz assim, isso foi registrado por João, no capítulo 16, no verso 33. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, ou tenham ânimo, eu venci o mundo. Veja, irmãos, que no meio do sofrimento, da aflição, nós temos uma palavra de ânimo vinda da parte de Jesus Cristo para nós. Então são duas afirmações teológicas bastante animadoras, esperançosas para nós. A terceira consideração tem a ver, irmãos, com a prática. E nós devemos ter a seguinte consciência. O fato de eu e você sermos crentes cristãos, isso não nos isenta do sofrimento. Tem muita igreja aí, até o título da igreja na frente é assim: pare de sofrer. Vocês conhecem alguma igreja assim com esse título? Eu já vi, né? Pare de sofrer. Irmãos, isso não é bíblico. Não existe isso. Isso é utopia. Essa vida nós vamos sofrer. Quem nasce para essa vida, nasce para sofrer. É claro que nós não vamos concordar com a filosofia budista que diz assim: viver é sofrer, por isso que é melhor não nascer. Não, não é assim. Ao viver nós sofremos, mas o sofrimento do ponto de vista da Bíblia atende propósitos definidos por Deus. Teve um colega do seminário que pregou um sermão chamado Uma Bênção Chamada Sofrimento. Os colegas disseram: rapaz, tu fica com essa bênção, eu não quero para mim não. Mas de fato, irmãos, o sofrimento é uma bênção quando a gente entende pelos propósitos de Deus. Então entendamos isso, irmãos. A terceira consideração prática é que ser filho de Deus não nos isenta do sofrimento. Nós temos que aprender isso. Talvez esse seja o salmo mais odiado pela teologia da libertação. Essas igrejas que pregam: pare de sofrer, venha para cá, se aliviar do seu sofrimento. Irmãos, quem é que não quer ficar livre de sofrimento? Todo mundo quer. Então tem muitas igrejas que se dão bem no lucro, na exploração dos seus fiéis. Sabe por quê? Porque eles trabalham na carência desse povo. Eles são treinados, muitos líderes, para dizer assim: ó, você tem que trabalhar a questão de que essa pessoa precisa crer que ela vai sair dessa situação. E é um trabalho de orientação, de doutrinação. Irmãos, quem está sofrendo gosta de ter uma palavra de alívio, de promessa, de esperança de sair daquela situação.
Por que muita gente cai no espiritismo e fica nessa rede? Nessa seita perigosa? Porque às vezes ela perde um parente, um filho, uma filha, sei lá, um ente querido. E fica ali, cai em depressão, sonha com aquele ente querido. E dá de cara com o espírita diz, rapaz, se console, porque vá lá na sessão, tem como você conversar com seu filho, com sua filha, com seu parente, que você tá com saudade, que morreu e tal. Vá lá e a pessoa se ilude e vai lá na sessão espírita. Quando chega lá, o demônio, que conhece a personalidade nossa, entra numa pessoa lá, batizado com um espírito de outras coisas lá, que eles batizam com nome diferente, mas ali são demônios que usam as pessoas. E aquele espírito ali baixa na pessoa, usa a voz, usa as características daquela pessoa morrida, morta. Pô, mataram, né? De qualquer forma. Então, irmãos, usa as características daquela pessoa e a pessoa se ilude, diz, puxa, de fato é meu filho, é minha filha que está falando comigo. E a pessoa sai de lá com aquela falsa consolação e aquele espírito diz assim, olha, sossegue, seu filho, sua filha está num bom lugar, você viu que ele conversou com você e tal, sossegue, leva a vida. E a pessoa diz, puxa, de fato eu encontrei a religião certa. A religião que me trouxe consolação. Eu consegui conversar com meu filho, com a minha filha. Poxa, isso é que é religião. Eu vou ser espírita. E aí sim, ilude, se envolve com esse negócio até hoje é preso. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é artimanha de Satanás. A Bíblia diz que nós não devemos... ou melhor, nós não temos noção da dimensão da astúcia de Satanás. Então muitas pessoas, irmãos, elas são presas por situações assim. A pessoa está muito carente e no estágio da carência, irmãos, é que nós precisamos vigiar muito. Porque é no momento da carência que a gente pode cair numa cova, um pecado sério. E a gente não consegue sair daquele embaraço. Por quê? Porque na hora de vigiar a gente não vigiou. Entendeu? E ninguém é forte pro pecado, irmãos. O que vai nos ajudar a não pecar contra Deus é a graça de Deus. É estar lendo a Bíblia, estar na comunhão com o povo de Deus, estar orando, estar envolvido no serviço santo. Porque a gente precisa se ocupar, irmãos. Porque Satanás está usando a cultura, as seduções desse mundo para seduzir a juventude, para levar adultério nos casamentos, para destruir as famílias. Satanás, ele é o Senhor da destruição, das trevas. E ele trabalha constantemente, irmãos, contra a igreja, contra a família, contra os filhos, contra o casamento, porque Satanás, como diz Jesus Cristo, o ladrão só vem roubar, matar e destruir. Quem é esse ladrão, irmãos? Satanás. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, Jesus Cristo diz. É o oposto, meus irmãos. Então nós temos que entender, irmãos, que de fato nós precisamos vigiar com relação às aflições, os sofrimentos. Por quê? Porque no momento de aflição e de sofrimento a gente está vulnerável. E se vier um conselheiro da parte do diabo mascarado de bom profeta, ele pode nos iludir. E Satanás, ele tem seus profetas, tem suas profetisas, não mudou, até hoje tem. Então nós, o povo de Deus, precisamos de discernimento. Precisamos entender que tudo aquilo que Deus expõe na sua palavra, até relacionado ao sofrimento, é para nos ensinar, não é para a gente ficar aberto para qualquer sugestão que vier. Quando vier crise no casamento, você deve buscar conselheiro, você deve ler a Bíblia, orar. E você deve buscar conselheiros sábios, ajudas sábias. Você deve ler boas literaturas para ajudar na restauração do casamento. Mas se na hora da crise você for buscar uma pitonisa de Edom, como fez o rei Saul, Saul cavou a sua cova. Porque além de ter abandonado os ensinamentos do Senhor, na hora do desespero, ele foi buscar conselho aonde? Uma feiticeira. Uma pitonisa de Edom, está lá, em Samuel, capítulo 28. E o diabo levou ele ao suicídio. Por quê? Porque ele começou bem e terminou mal. Ele abandonou os ensinos de Deus, da palavra de Deus. Então, irmãos, se a gente começou bem,
vamos lutar para servir a Deus, para terminar bem essa vida. Se a gente começou mal, mas a graça de Deus entrou em nossa vida, vamos lutar e caminhar nessa graça, para a gente terminar bem, não ter um fim como Saul. Então a gente precisa, nos momentos de aflições, não abrir as portas das nossas carências para qualquer um, porque Satanás usa essa situação para de um abismo lançar outro abismo para nós. Então nós temos que aprender isso. E aprender também, irmãos, que o sofrimento ou as aflições são oportunidades produtivas que Deus nos dá, irmãos. John Piper é um escritor ainda vivo. Ele tem um livro que eu já li 2 vezes esse livro, chamado O Sorriso Escondido de Deus. O fruto da aflição na vida de 3 homens. Nós precisamos ler mais, irmãos, além da Bíblia também. Primeiro a Bíblia e depois literaturas de cristãos, irmãos nossos, que tiveram experiências tremendas que envolvem a aflição e o sofrimento, para a gente se encorajar diante dos problemas da vida. Então ele escreve sobre John Bunyan, William Cowper e David Brennan. A vida desses 3 homens, irmãos, se você quer estudar a vida de homens que com seu testemunho fortalece a nossa fé, estude, leia esse livro de John Piper, O Sorriso Escondido de Deus. Porque nós nos encorajamos, irmãos, no exemplo de muitos que têm passado sofrimento, aflições nessa vida, e eles responderam de forma diferente. Dizem assim que o bom cristão se conhece, irmãos, não pelas suas ações, mas pelas suas reações. Entendeu? Quando nós estamos passando aflições, como nós vamos reagir? Quando alguém nos provoca, será que facilmente a gente deve se destemperar? Será que nós devemos ter o pavio curto? Não. Nós, os cristãos, devemos ser conhecidos pelas nossas reações e nem sempre pelas nossas ações. O bom crente se conhece pelas suas reações diante das coisas, nem sempre pelas suas ações. Isso é um desafio para nós. E para nós essa noite aqui, irmãos, à luz desse texto que nós lemos, como é que o justo supera as aflições? Primeiro, o texto vai nos dar dicas. No Salmo 88, primeiro verso. O Salmo 88 diz assim: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a ti. Reconhecer, irmãos, que só há socorro aonde? Em Deus. Certo? Então, nas angústias e nos sofrimentos, busque a Deus. Busque a palavra de Deus. Não abandone a igreja. Procure uma igreja, uma congregação que pregue, que ensine a palavra, que não fique com enrolação, prometendo benesses materiais. Isso é passageiro. Isso é coisa de Satanás. Satanás quer que a nossa mente seja materialista. Essa tese de Satanás, ele tentou infundir e discutiu ela diante de Deus perante a fidelidade de Jó. Ah, Deus, Jó é fiel a ti porque tu deste tudo de bom para ele. Ele tem uma grande família, ele é um fazendeiro rico, ele é próspero, ele é respeitado na região toda. Ué, com todos esses benefícios, quem não pode ser fiel a ti? Quem é que não é fiel a ti? Então Satanás dialogou com Deus, está lá no primeiro capítulo do livro de Jó, e foi como se Deus dissesse assim: ah, então tu quer dizer que Jó só é fiel a mim porque eu dei para ele uma grande família, dei riqueza para ele, dei fama, dei destaque? É isso, Satanás? E tu está dizendo que a fé dele e a fidelidade dele está condicionada ao que eu dei a ele? Então vai lá, eu permito que tu toque em tudo que ele tem, só não na alma dele. Mas o mais que ele tem, tu pode tocar, para tu ver se ele vai blasfemar contra mim e se a fé dele está baseada em coisas materiais. Irmãos, a história de Jó nos leva para isso. E aí toda a história de Jó nós aprendemos, irmãos, que em tudo Jó não blasfemou contra Deus.
E Jó não negou a Deus. Você já leu a história de Jó, não já? Pronto. Até a mulher que chegou assim, quando ele estava se coçando, talvez com sabugo ou caco de telha, no terreiro, todo feridento. A mulher disse, homem, já não dormia mais com ele, não queria saber, o velho estava fedendo, né, assim, perdeu tudo, perderam os filhos, não tinha mais prestígio, não tinha nada. A mulher chegou assim no terreiro e disse, mas homem, o que tu ainda está esperando nesse Deus, homem? Amaldiçoa esse Deus, homem, morre. O que Jó disse para a mulher dele, irmãos? Tu falas como uma louca. Tu falas como uma louca. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Está lá no Salmo, no último capítulo do livro de Salmos, meus irmãos. Sabe o que é isso? Na hora da aflição, das perdas e dos sofrimentos, Jó não abandonou a Deus. Jó manteve firme e fiel sua crença em Deus. E esse é o desafio para nós. No meio das angústias e dos sofrimentos, Deus quer que nós nos mantemos fiéis a Ele, no foco. Deus é o foco da nossa vida, irmãos. Então o salmista diz aqui, Deus da minha salvação. Ele sabe que em meio à sua angústia, Deus é a fonte da sua salvação, do consolo, do socorro para ele. É preciso, irmãos, oportunizar Deus importunar Deus com as nossas orações constantes. É isso que nós aprendemos no primeiro verso. A parte 2 do verso 1 diz, dia e noite clamo diante de ti. E o verso 3 ele diz assim, ele nos ensina que nós não devemos esconder diante de Deus a nossa condição. Olha aí. Verso 3. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já está à beira da morte. E de 4 a 5, ele sente o desprezo da morte. Veja, irmãos. Naquela época, irmãos, quem tinha uma doença grave e não podia ter convívio com ninguém, geralmente se pegava aquela pessoa ali e jogava no meio dos mortos lá. Numa cova aberta, onde já tinha muito defunto lá. A pessoa jogava aquele feridento lá, só o esqueleto praticamente jogava lá, ó. Vai morrer lá. Termina lá, no meio dos outros. Já jogava lá, na cova. Igual os nazistas fizeram com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Então o salmista, ele se acha nessa condição aqui. Por isso que ele diz, no verso 4 e 5, diz assim, olhe mais um pouco para a gente concluir a nossa pregação. Mas o 4 e 5 diz, sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Justamente essa ideia. Os mortos estão lá, os cadáveres, na vala. Então, joga esse homem lá. Não tem mais esperança. Como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tua mão. Aqui, irmãos, ao mesmo tempo, é uma queixa desse justo diante de Deus. Uma queixa de um homem aflito. E o verso de 6 a 9, nós aprendemos que há uma fraqueza aqui atribuída, ou ele fraqueja quando ele atribui culpa a Deus por estar naquela situação. Meus irmãos, ainda que tenhamos no meio da nossa aflição, da nossa angústia e dor, essa tendência de culpar a Deus, mas o verdadeiro cristão, no meio do sofrimento e da angústia, ele não se revolta contra Deus, mas o contrário, ele se volta para Deus. E esse é o desafio. Quando eu e você estivermos angustiados, sofrendo muito, não se revolte contra Deus, não. Quando houve ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, 2001, muitos de vocês não eram nem nascidos, muitos começaram a questionar a bondade de Deus lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, no mundo. Cadê Deus? Que Deus bom é esse que deixou acontecer aquilo? Entendeu? Então muita gente
Está preparada para questionar a bondade de Deus dia após dia. E não estão, como os cristãos, preparados para, ao invés de enfrentar a angústia e o sofrimento, ao invés de se voltar cada vez mais para Deus, os ímpios, eles se revoltam e se afastam de Deus. Então nós, os crentes, nós agimos diferente. Quando a angústia vem, a gente não deve se revoltar contra Deus, a gente deve se voltar para Deus. Porque essa é a fonte de esperança. E esse é o desafio, meus irmãos, para nós. Por isso, que no verso 10, ele faz, verso 10 e 11, ele traz dois argumentos aqui, que também deve ser dois desafios para nós. Verso 10, ele diz aqui o autor, para nós: mostrará tu prodígios aos mortos, ou aos finados se levantarão para te louvar? Ele está dizendo aqui, irmãos, em outras palavras, se eu morrer, Senhor, será menos um na terra para te louvar. Se eu morrer, Senhor, será menos um na terra para pregar a tua palavra. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Então, quando eu e você estivermos passando angústia, sofrimento, o nosso diálogo para com Deus deve ser um diálogo de esperança. Senhor, preserva a minha vida, porque eu quero, com mais tempo de vida, louvar o teu nome. Eu quero, com mais tempo que tu vais me dar, Senhor, a pregar a tua palavra, a ser um testemunho vivo das tuas verdades. Por isso, irmãos, que o autor desse salmo, verso 10 e 11, ele argumenta e diz assim: porventura, Senhor, se eu estiver morto, os mortos te louvarão na sepultura? Não. Então não me deixe ser um homem assim, que morto não pode te louvar. Entendeu, meus irmãos? Então isso aqui é um bom exemplo para nós. Nós devemos, no meio da angústia e do sofrimento, dizer assim: Senhor, me socorre, porque eu ainda quero louvar o teu nome. Me ajuda, porque eu ainda quero pregar a tua palavra, testemunhar das tuas verdades em minha vida. E aqui eu quero concluir, irmãos, nossa pregação essa noite, fazendo algumas citações rápidas aqui para os irmãos. Por que sofremos se somos filhos de Deus? Essa é a pergunta. Primeiro, guarde isso. Nós sofremos, sabe por quê, irmãos? Se nós passamos angústia, para que eu e você se lembrem, nos lembremos que o céu não é aqui. Entendeu? O nosso lugar de gozo, de delícia, de perfeição, sem dor, sem sofrimento, não é essa terra. Isso aqui, como disse Jonathan Edwards, é o nosso inferno. E é o paraíso dos ímpios. Entendeu, irmãos? A terra é o único inferno que os justos vão provar. E o único paraíso dos ímpios. Jonathan Edwards fala isso. Então, quando a gente sofre, é para a gente lembrar e desejar o céu, desejar a presença de Deus. Amém. Saber que a Bíblia diz que existe um lugar bom e perfeito, amém, o qual nós vamos morar. Amém, irmãos? Amém. Então se alegre. O sofrimento é para a gente não desejar ficar nessa terra, é para a gente desejar ir para o céu mesmo. Não é desejo de suicídio, não. É dizer: Senhor, eu quero morar contigo na glória, me leva. Amém. Não é se enforcar, não, entendeu? É o desejo de você ir para o céu, morar com Deus, entrar na presença de Jesus. Por isso Paulo diz assim: partir, estar com Cristo é o quê? Incomparavelmente o quê? Melhor. E o Salmo diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Oh, irmãos, é bom morrer, sabia? Apesar de Martinho Lutero dizer não deseja a morte, mas Lutero estava dizendo assim, a morte como um atrativo de agouro, né, de superstição, não. Mas o crente, ele deve partir e estar com Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque lá com Cristo é muito melhor do que aqui. Essa terra é muita aflição, irmãos. É ou não é? É muita aflição. Tudo dá trabalho. Se você for fazer o café da manhã, você tem que acordar cedo. Se você for almoçar, dá trabalho. Para você vestir uma roupa, você tem que lavar, tem que passar, tirar o fedor. Um negócio sério. Se você de manhã cedo, depois que toma café, tem que escovar o dente. Senão ninguém aguenta. É um negócio sério. É sofrimento em tudo, sabe por quê? Porque Deus é fiel na sua palavra. Deus disse: a partir de então, sua vida será com sofrimento. O pão será ganho com o suor do seu rosto. Então nada é fácil nessa vida. Então eu quero viver eternamente numa vida dessa? Quero não, eu quero ir para o céu. Amém? Amém.
você não quer não? Desejo. Então o sofrimento é para a gente desejar o céu, irmãos. Então se alegre, quando vier o sofrimento, você diz, ô Jesus, eu quero morar contigo. Não tem nada não, pode pensar logo no céu. Pense logo no céu, entendeu? Mas tem uma mulher que não parece, não pensava no céu. Toda vez que o pastor encontrava ela em Garanhuns, ô irmã, como é que... Ô pastor, tá ruim. Só contava problema. Toda vez que o pastor encontrava ela na praça, ô irmã, ô pastor, tá ruim, só contava problema. O pastor disse, minha irmã, você quer saber? Morra. Vá pro céu logo. Nada presta aqui. Vá pro céu, irmã, vá pro céu. Pastor, o que é isso, pastor? Ué, se nada presta. Então o céu, irmã, é perfeição. Vá-se embora logo, vá-se embora. Ela não gostou. Céu é isso, irmão. Sofrimento para você lembrar do céu, para a gente desejar o céu. Amém? Amém. Segunda coisa, rapidinho, para a gente terminar. Segunda coisa. Quando a angústia e o sofrimento vier, é para revelar o caráter e a moralidade de Deus. Quando você vê um caixão passando assim, quando você vai para o cemitério, seguindo o velório, qualquer coisa, pense que ali está o caráter e a fidelidade de Deus. Deus disse para o nosso pai Adão, se você comer, você vai morrer. Então, quando você for a um velório, Salomão disse que é melhor estar no velório do que no casamento. Porque no velório você reflete sobre o que de fato é a vida. Quando eu vou a um velório, eu fico lembrando da vida de oh Deus fiel. Eu sei que é difícil, Senhor, mas aqui se cumpre a tua palavra, porque tu disse para o nosso pai Adão, se você comer, você vai morrer. E hoje nós vamos para velório e o pessoal vai para o meu e para o seu velório. Sabe por quê? Porque Deus cumpre a sua palavra. Deus tem caráter, ainda que doa. Mas o que Deus falou se cumpre e vai se cumprir. Então a morte é uma revelação do cumprimento do caráter e da palavra de Deus. Não sei se você vê assim. Se não vê, deve ver. Porque um velório é para revelar que Deus é fiel na sua palavra. Dói, é difícil, mas Deus é fiel. Esse Deus que a gente serve é um Deus que cumpre a sua palavra. Se ele disse que ia morrer, e morreu. Estão morrendo e vai morrer. Agora sim, os crentes têm uma palavra de esperança. O que eu ensinei aqui para vocês, meus irmãos. Quem nasce uma vez, morre duas vezes. O crente, o ímpio, nasce só uma vez. Se ele morrer ímpio, sem aceitar Jesus, ele vai morrer duas vezes. Ele vai morrer fisicamente, vai morrer eternamente. Agora o cristão não. O cristão é aquele que nasce uma vez, nasce uma vez, morre uma vez e vai viver duas vezes. Entendeu? É diferente o negócio. Então o crente só vai morrer uma vez. O ímpio, ele nasce uma vez e vai morrer duas. Amém? Entendeu isso? Amém. Não entendeu? Depois eu explico. Tá bom? Ponto 3, para a gente finalizar. Ponto 3. O sofrimento é para nos mostrar o quanto nós devemos depender de Deus. Certo? Quando o sofrimento dependa de Deus. Essa é a terceira grande lição que nós aprendemos em relação ao sofrimento e às angústias. E por fim, irmãos, o sofrimento nos ensina a gente valorizar mais a oração. A oração. Então, se você está sofrendo, ore. Ore. Certo? Quanto mais sofrer, mais você ora. Leia o diário de David Brainerd, você vê. Quanto aquele homem orava no meio das suas enfermidades. E finalizemos pensando. O sofrimento que vem sobre as nossas vidas, irmãos, é para a gente lembrar sempre da pessoa de Jesus Cristo. Quem enfrentou o maior de todos os sofrimentos para nos dar vida eterna? Quem foi? Jesus Cristo. Então, quando você estiver sofrendo, angustiado, lembre do seu Cristo. Lembre do Salvador. Ele é o exemplo por excelência. Como é que ele enfrentou os escárnios dessa vida, o desprezo e a crucificação? Ele fez isso por amor a mim e a você. Então,
O sofrimento existe, irmãos, para a gente lembrar de toda essa situação. E a gente olhar para Cristo como referencial, como exemplo. Como Cristo reagiu diante dos sofrimentos. E aí tem um livrozinho bacana para quem gosta de ler. Um livro antigo, mas ainda, acho que ainda é produzido. Em meus passos, o que faria Jesus? No meu e no seu sofrimento, o que faz Jesus? A Bíblia tem a resposta. Amém? Amém. Feche seus olhos, nós vamos encerrar. Está encerrando a nossa missão. Senhor, obrigado por essa palavra. Que nós possamos, Deus, aprender com Jesus Cristo. Que as nossas angústias e sofrimentos, Senhor, sejam colocados na Tua presença. Que as lições preciosas desse texto fiquem fincadas em nosso coração. E eles encontrem moradas em nossa alma. Que frutifique para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.